Eu disse que tinha direção leste-oeste, norte-sul. Eu chamei o sentido leste de eixo X e o sentido norte de eixo Y. E disse que havia uma rodovia e essa rodovia fazia 30 graus com o sentido leste e 60 graus com o sentido norte. Se eu for desenhar essa rodovia, como é que essa rodovia vai estar aí? Assim, concordam? Fazendo 30 graus. Ela é uma rodovia retilínea que fazia 30 graus com o sentido leste e 60 graus com o sentido norte. E aí eu dizia, bom, um automóvel viaja a 60 km por hora. Quais as componentes x e y do vetor velocidade? Vamos primeiro desenhar o vetor velocidade. O que seria o vetor velocidade? Qual seria a representação gráfica desse vetor velocidade? A velocidade aponta ao longo da direção do movimento naquele instante que o móvel está. Como ele está ao longo de uma reta, essa direção é constante. Então a direção é a direção da rodovia. Mas a pergunta, se ele caminha para lá, a velocidade eu vou botar em que sentido? Para lá ou para cá? Para cá. Então eu vou fazer aqui uma seta que está apontando na direção do movimento e que tem por comprimento dela quanto? 60 km por hora. E agora, o que são as componentes x e y do vetor velocidade? Eu pego esta ponta aqui, projeto a 90 graus no eixo x. Este ponto aqui vai ter por coordenadas, nesta reta ordenada, o quê? O valor desta componente. E se eu pegar este mesmo ponto, projetar ortogonalmente na direção do eixo y, esse ponto aqui vai ter por valor, nesta nova reta ordenada, componente y. Isso é o vy, isso é o Vx. Está claro o que significa encontrar as componentes? É pegar um vetor, projetar nos eixos, e este comprimento aqui é o vetor velocidade. Este comprimento aqui é a componente da velocidade x. Este comprimento aqui é a componente da velocidade y. Com cuidado de ver o sentido. Aqui está na direção, no sentido positivo. Então, eu vou tomar esse Vx como sendo o sinal positivo. Se o vetor fosse aqui e eu projetasse, esta componente está na direção contrária, no sentido contrário ao positivo. Então, a componente x da velocidade seria negativa. Pergunta. Se o módulo desse vetor é 60 km por hora, quanto vale Vx? O que é o Vx? Vx é essa distância aqui, que é a coordenada deste ponto nesta reta. Então vamos lá, pega o seu raciocínio agora. Quanto vale o Vx aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Se eu olhar para esse ângulo, o que eu estou procurando é qual cateto? Adjacente. Como é que eu obtenho o cateto adjacente a partir da hipotenusa? Multiplicando a hipotenusa por quê? Pelo cosseno do ângulo. Então, Vx é 60 km por hora vezes o cosseno de 30 graus. Quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. E o VY? Quem é o VY? É esta distância aqui. Certo?
Quanto vale essa distância? Vale o mesmo que essa distância aqui. Tem duas maneiras de fazer. Ou eu vejo este triângulo aqui, ou eu vejo esse triângulo aqui. Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, eu tenho esse ângulo adjacente e isto aqui é a hipotenusa vezes o cosseno deste ângulo. Vy igual a 60 km por hora vezes cosseno de 60 graus. Ou 60 km por hora vezes seno de 30 graus. Cosseno de 60 graus é o seno do seu complemento, que é 30 graus. Ora, essa maneira de fazer é olhar que isto aqui, este segmento, é igual a este segmento. E este, em relação a este ângulo, este segmento constitui o cateto oposto. Então, eu obtenho o cateto oposto multiplicando a hipotenusa pelo seno, em vez de pelo cosseno. Mas seno de quem? Agora deste ângulo aqui. Então, Vy vai ser 60 km por hora vezes meio. Agora, se fosse um outro ângulo, aí as frações seriam outras. Depende do ângulo aqui. Outra pergunta que eu fiz aí é se ele se desloca a partir da origem no tempo t igual a zero, qual é o deslocamento dele nos próximos 10 segundos? Como é que a gente obtém deslocamento a partir da velocidade? No movimento uniforme, qual é a relação entre deslocamento e velocidade? Velocidade vezes o tempo é o deslocamento. E esse S vai ser V vezes o tempo. Então, esse S me dá a posição dele ao longo da reta. De tal maneira que quando t é igual a zero, o S é igual a zero, ele está na origem. À medida que o tempo passa, ele está cada vez mais distante ao longo aqui da reta. Então, esse S vale quanto? Vale 60 km por hora vezes 10 segundos, não foi que eu falei? Blog. Eu acho que o tempo era 10 segundos. Eu posso apresentar esse resultado assim? Como essa distância em quilômetros por hora vezes segundo? O que é que eu preciso fazer? Transformar, como é que a gente transforma? Como é que a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1 hora é igual a 3.600 segundos. Vezes 10 segundos. Se eu dividir aqui 1000 por 3.600, é a mesma coisa que dividir por 3,6. Certo? Então, esse é o S. Não vou perder tempo fazendo a conta aqui, não. Foi isso que foi pedido? Não, foi componente X e componente Y do vetor de deslocamento. O que é o vetor de deslocamento dele? É um vetor que aponta daqui até onde ele parou e que tem por módulo, comprimento dele, vale esse número que eu calcular aqui. Se eu tenho um vetor que aponta nessa direção e tem por módulo S, a partir de S, como é que eu calculo a componente X desse vetor? Mesma coisa. Pego a ponta aqui e projeto aqui. Esse comprimento daqui para cá é o quê? A componente X do vetor de deslocamento. CS vezes cosseno de 30 graus. E quanto vai valer o SY? O que é o SY? Eu pego este ponto aqui, projeto agora no eixo dos Y. Essa distância daqui para cá é o componente Y. Quanto vale o SY? Vale S, que é a hipotenusa, vezes seno de 30 graus. Exatamente a mesma coisa, porque o vetor está na mesma direção. O deslocamento está na mesma direção do vetor velocidade.